um artigo escrito pelo Levitsky e por um outro cara. O Levitsky é autor daquele best-seller Como as Democracias Morrem. E está hoje no jornal mais importante dos Estados Unidos esse recado aí. Tem o paywall, mas eu vou ler, tá? O Brasil acabou de triunfar onde os Estados Unidos fracassaram. A matéria do Felipe Campante e do Steven Levitsky. Vou ler alguns trechos. Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal do Brasil fez o que o Senado e os tribunais federais nos Estados Unidos tragicamente não fizeram. Levou à justiça um ex-presidente que atacou a democracia. Em uma decisão histórica, o Supremo decidiu por 4-1 condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por conspiração golpista e tentativa de golpe após sua derrota nas eleições de 2022. Ele foi sentenciado a 27 anos de prisão. A menos que consiga um recurso bem-sucedido, o que é improvável, Bolsonaro se tornará o primeiro líder golpista da história do Brasil a cumprir pena em regime fechado. Esses acontecimentos contrastam fortemente com os Estados Unidos, onde o ex-presidente Trump, que também tentou derrubar uma eleição, não foi enviado à prisão, mas sim de volta à Casa Branca. Trump, talvez reconhecendo a força desse contraste, chamou o processo contra Bolsonaro de caça às bruxas e descreveu sua condenação como uma coisa terrível, muito terrível. Eu vi o vídeo do Trump ontem, você viu? Ele estava passado mesmo e assistindo um filme sobre o que aconteceu com ele. Ele chegou na trave, né, disso. Nós fizemos justiça. O Trump, acho que também está enxergando o Bolsonaro ele amanhã. O Bolsonaro é o Trump amanhã. Provavelmente preso também, se os Estados Unidos vão se autodestruir numa guerra civil antes disso. O que eu acho que é mais provável, depois o Rei Aragão vai falar disso também. Aí está dizendo aqui, o Levitsky e o Felipe Campante, tá? No New York Times, artigo ali que está com chamada na home. Trump não se limitou a criticar os esforços do Brasil para defender sua democracia, e também puniu o país. Citando o processo judicial contra Bolsonaro, antes mesmo de a decisão sair, o governo Trump impôs uma tarifa exorbitante de 50% sobre a maioria das exportações brasileiras e aplicou sanções a vários funcionários do governo. Que conduziu o caso foi alvo de sanções especialmente severas com base na lei Magnitsky. Foi uma medida sem precedentes. O governo mirou um ministro da Suprema Corte de um país democrático com sanções até então reservadas a violadores notórios de direitos humanos, como o Abdulaziz Al-Hawassi, implicado no assassinato de 2018 do colaborador do Washington Post, Jamal Khashoggi, e Chen Quanguo, um dos arquitetos da perseguição do governo chinês à minoria uigur. Após o veredito contra Bolsonaro, o secretário do Estado, Marco Rubio, reforçou a política de Trump e analogia, declarando que os Estados Unidos responderiam adequadamente a essa caça às bruxas. Uma lição dos anos 20 e 30, a última vez em que as democracias ocidentais enfrentaram ameaças internas desse tipo, é que forças antiliberais raramente jogam limpo nas eleições. Não hesitam em recorrer à demagogia, à desinformação e até à violência para conquistar e manter o poder. Como os liberais europeus aprenderam à época, a passividade diante dessas ameaças pode custar caro. Democracias não se defendem sozinhas, precisam ser defendidas. Mesmo os mecanismos constitucionais mais bem desenhados não passam do papel se não houver líderes dispostos a aplicá-los. Na última década, Estados Unidos e Brasil enfrentaram ameaças antiliberais. As semelhanças são impressionantes. Ambos elegeram presidentes com instintos autoritários que, após perder a reeleição, atacaram as instituições democráticas. Trump violou a regra fundamental da democracia ao se recusar a aceitar a derrota nas eleições de 2020 e tentar anular os resultados de uma campanha que culminou na insurreição de 6 de janeiro de 2021. Bolsonaro, político de extrema-direita, eleito em 2018, inspirou-se fortemente no manual de Trump. Ele segue aqui dizendo o que o Bolsonaro fez. Em 8 de janeiro de 2023, milhares de seus apoiadores invadiram o Congresso Supremo e o Palácio Planalto. Embora a revolta tenha lembrado os eventos de 6 de janeiro nos Estados Unidos, o ataque de Bolsonaro à democracia foi além do de Trump. Apoiado na tradição do envolvimento militar na política brasileira, Bolsonaro, ex-capitão do Exército, cultivou alianças com setores das Forças Armadas. Sem partido sólido ou base legislativa, apoiou-se nos militares. Investigações da Polícia Federal revelaram abundantes evidências de que Bolsonaro e alguns aliados
militares conspiraram para derrubar a eleição e impedir a posse de Lula. O complô incluía o assassinato do então eleito presidente, de seu vice e do ministro Alexandre de Moraes. Aí ele segue. Essas falhas institucionais tiveram um curso enorme nos Estados Unidos, por não fazerem o que deveriam fazer. O segundo governo Trump tem sido abertamente autoritário, usando o Estado como instrumento para punir críticos, ameaçar rivais, intimidar empresas, mídia, universidades, escritórios de advocacia e organizações da sociedade civil. Tem contornado rotineiramente a lei, por vezes desafiado a Constituição. Menos de 9 meses após o início do segundo mandato, os Estados Unidos já atravessam a fronteira para o autoritarismo competitivo. O Brasil seguiu outro caminho. Marcados pela memória da ditadura militar, juízes e líderes do Congresso perceberam cedo a ameaça representada por Bolsonaro. Como disse Moraes a um de nós, ao Levitsky, percebemos que podíamos ser Churchill ou Chamberlain. Eu não queria ser Chamberlain, diz o Moraes. Vendo-se como barreira contra o autoritarismo, os juízes reagiram com firmeza. Quando surgiram evidências de que a campanha de Bolsonaro usara a desinformação em 2018, o Supremo abriu o chamado inquérito às fake news, reprimindo agressivamente o que considerava desinformação perigosa. Moraes, que assumiu a presidência do TSE em 2022, liderou a ofensiva, suspendeu contas de ativistas pró-Bolsonaro em redes sociais, ordenou a remoção de conteúdos considerados ameaçadores à democracia, mandou revistar casas de empresários suspeitos de financiar golpe e até prendeu um deputado que pregava ditadura e dissolução do tribunal. Foi solto após 9 meses. Medidas controversas no Brasil, certamente destoantes da tradição liberal dos Estados Unidos, mas alinhadas a como a Alemanha e outras democracias europeias regulam o discurso antidemocrático. Depois do 8 de janeiro, que deixou mais clara a ameaça de Bolsonaro, os tribunais agiram com firmeza para barrar seu retorno ao poder. Em julho de 2023, o TSE cassou seus direitos políticos por 8 anos, inviabilizando uma candidatura em 2026. Ao contrário dos Estados Unidos, as instituições brasileiras agiram com rapidez e eficácia para responsabilizar um ex-presidente. É justamente essa eficácia que colocou o país na mira de Trump. Sem saída no Brasil, Bolsonaro buscou apoio em Washington. Seu filho Eduardo pressionou a Casa Branca durante meses. Trump, que dizia que o caso se parecia muito com o que fizeram comigo, foi convencido. Ao tentar intimidar autoridades brasileiras para levar Bolsonaro, o governo Trump rompeu quase 4 décadas de política americana para a América Latina. Desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos vinham defendendo democracia na região, como mostrou o apoio de Biden contra o governo de Bolsonaro e contra o golpe de Bolsonaro. Agora, em guinada que lembra as intervenções antidemocráticas da Guerra Fria, o país tenta subverter uma das mais importantes democracias da região. Como todas as suas falhas, a democracia brasileira hoje é mais saudável do que a americana. Vou repetir. Com todas as suas falhas, a democracia brasileira é mais saudável do que a americana. Eles fizeram o que tinha que ser feito. Conscientes do passado autoritário do país, juízes e políticos brasileiros e o presidente Lula não tomaram a democracia como garantia. Já suas contrapartes nos Estados Unidos falharam, fracassaram redondamente. Em vez de minar os esforços do Brasil, os americanos deveriam aprender com eles. Diga lá, meu caro Rei Aragão, você concorda, discorda ou tico-tico no fubá? Vou mandar um beijo aí para o Will. Valeu, Will. Então, o Kiko, comunidade, eu penso o seguinte, por que o Trump sentiu, tá? Quando a gente fala muito, vulgariza muito a ideia de narrativa, né, do que é uma narrativa. A narrativa é um conjunto de discursos que formam uma concepção narrativa que você vai, dali da frente, sustentar. O que o New York Times é o principal jornal do planeta. E quando o New York Times fala, ele não está falando somente pelo interesse editorial do seu dono. Tem muita coisa por trás disso. Eu costumo colocar como nome o Sistema Atlantic Council, ou seja, é um sistema de mídia internacional que está em todos os países, inclusive no Brasil, que tem o mesmo discurso. Esse discurso ele é construído dentro de um estabelecimento, dentro de setores muito poderosos da economia global e que tem como objetivo fazer a propaganda dos seus interesses. Quando o Trump vê que New York Times, Financial Times, entre outros jornais, entre outros grandes mídias internacionais, colocam o Brasil como exemplo
e colocando diretamente em confronto ao que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, por exemplo, não somente os ataques ao Brasil e aos outros países, eles dão um recado muito claro. Nós não queremos, não nos interessa esse tipo de tensionamento global. Porque o que interessa para esses caras é dinheiro. O que interessa para esses caras é comércio, livre comércio. E quando a gente fala desse ecossistema, a gente está falando de multicorporações multinacionais, tá? que movimentam grande parte do capital global e que está tendo muito prejuízo, por exemplo, com o que os Estados Unidos estão fazendo. Ontem, se não me engano, tiraram a tarifa de 10% sobre celulose e ferro-níquel. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam tendo prejuízo na indústria interna por não exportar do Brasil. Tem muitos setores internos dos Estados Unidos que estão tendo prejuízo. E quando o Trump ouve isso, vê esse tipo de reação, o Trump não, o governo Trump, desse ecossistema que é neoliberal, que é corporativo, que é militarizado, tá? Ele vê o seguinte, tem um recado, opa, eles se posicionaram perante uma coisa muito grave histórica. E eles colocaram os Estados Unidos como uma democracia mais frágil do que o nosso, entre aspas, principal inimigo hoje, que é o Brasil, que está contrapondo no nosso quintal os nossos interesses. Então, assim, eles sentiram, existe essa movimentação, e essa movimentação, ela não significa apenas interesses de corporações, tá? A gente está falando de interesses de inteligência, de defesa, interesses que estão vendo que os caminhos que o governo Trump está indo para essa extrema-direita está tensionando os Estados Unidos como Estado perante o mundo e internamente também. E as coisas se convergem. Essa é a leitura que eu faço do que está acontecendo nesse movimento da mídia internacional. Isso, como eu disse no início do programa, reverberando na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, no El País, no Le Monde, entre outros, né, jornais do Ocidente.